Muito bom dia. Façamos todos um excepcional dia. Quando o possível se torna possível. Esse é o nosso título de hoje e a nossa palavra-chave é crer. Crer. Quando o impossível se torna possível, é preciso crer para que isso possa acontecer. E a nossa frase de hoje, ela diz assim: em Deus, suas impossibilidades se transformam em milagres. Em Deus, as suas impossibilidades se transformam em milagres. Forte isso. Porque já existe uma palavra que fala assim: tudo é possível ao que crê. Crer, acreditar é que vai fazer você se movimentar. E muitas vezes, quando você fizer de tudo e mesmo assim não chegar no resultado, aí Deus opera um milagre para que isso possa acontecer. E a palavra hoje, ela está lá em Lucas 1:37. Diz assim: pois nada é impossível para Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. E no livro ele diz assim: impossível é uma palavra que, ao ecoar em nossos ouvidos, muitas vezes soa como um ponto final, restringindo completamente as chances de algo ser realizado. Contudo, quando caminhamos com Deus, essa palavra não tem o mesmo efeito, pois para Ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mesmo assim, quando ouvimos essa palavra, costumamos desanimar e nos concentrar nas barreiras do que nas promessas. Isso é uma coisa que acontece muito. Muitas pessoas, em vez de focarem nos resultados, focarem na meta, só olham para as barreiras, só olham para as muralhas, só olha para os conflitos, para as dificuldades e não busca olhar para o alvo. É como naquela passagem que Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro estava com os olhos fitados em Jesus, ele não fraquejou, ele caminhou por cima das águas. Mas quando ele começou a prestar atenção na tempestade, no vento, então ele afundou. E ele pediu ajuda para que Jesus pudesse salvá-lo. E ele o fez. Assim somos nós quando olhamos demais para o problema e não focamos aonde precisa realmente ter a nossa atenção. Acreditar, crer, não é olhar para os obstáculos, mas olhar além dos obstáculos, para que você possa ver a vitória do outro lado, para que você veja o mérito, veja o ganho, veja as promessas acontecerem. Você tira o foco daquilo que não faz sentido, tira o foco do problema e vai em busca da solução. Aí sim você está acreditando, você está determinando que a vitória venha sobre aquilo que você tanto quer. Aí ele continua: em um dos meus
primeiro emprego, enquanto eu trabalhava como entregador de uma autopeça, sofri um acidente de moto que resultou em uma fratura no pé. A situação se agravou e o médico sugeriu a amputação, uma sentença que eu e minha mãe recusamos. Assumimos a responsabilidade da alta hospitalar, buscando uma segunda opinião médica que, embora pessimista, não desestimulou nossa fé. Naquele momento, tínhamos fé de que havia sim solução, pois nada é impossível para Deus. Ao sugerir ao seguir os procedimentos médicos e orar incessantemente, Deus operou um milagre e o meu pé foi curado. Entende que quando você tem fé em algo maior, entenda que o primeiro médico, ele foi determinista em falar que precisava amputar o pé, mas eles decidiram por uma segunda opinião, que o médico também foi resistente, mas acabou respeitando a opinião, a fé deles. E Deus aí então operou um milagre. Porque com certeza para o primeiro médico não tinha solução. A amputação era necessária. Com base no que ele estudou, com base naquilo que ele aprendeu, ele com certeza é um excelente profissional, mas não se trata da profissão, não se trata do médico em si, mas Deus que operou o milagre para que fosse restabelecido a saúde do pé do autor do livro. E muitas vezes você precisa ter essa fé de acreditar, mesmo que os outros não acreditem. A sua fé é importante, independentemente do que os outros possam acreditar ou não. Por isso é que eu sempre falo, quando você tem um elo, quando você tem uma conexão, uma intimidade, uma conexão todos os dias, a sua fé vai para um outro nível. E é o que eu sempre falo aqui, pessoal. Não é sobre religião, é sobre vida. E o que você faz para melhorar a sua vida? Quais são as escolhas que você faz todos os dias? Viver pelas opiniões daquele que não tem nada, que não te acrescenta nada na vida? Ou ouvir a voz de quem já viu você no futuro? São escolhas que temos que fazer todos os dias para que possamos superar e evoluir a cada dia. Aí continua. Na jornada da vida é crucial crer em milagres, mesmo quando diagnósticos são desanimadores. Você pode estar enfrentando circunstâncias contrárias agora, mas lembre-se de que para Deus nada é impossível. Não importa a situação que você está vivendo, quando Deus opera, quando você crê, porque tudo é possível ao que crê, Deus opera um milagre na sua vida, qualquer que seja. Mas não confunda as coisas. O que tiver no poder das suas mãos para fazer, faça, porque Deus opera um milagre quando você já fez de tudo, quando você já esgotou as possibilidades daquilo que você poderia fazer. Então ele entra e faz um milagre, ele complementa o seu trabalho. Tem muita gente que fica de braços cruzados, esperando que tudo caia do céu
E não é assim que funciona. Você precisa estar em movimento. Acreditar, crer, ter fé é estar em movimento sempre. E esse movimento é o movimento que Deus precisa para agir na sua vida. Lembra como a gente fala? Você deve trabalhar como se dependesse 100% de você, mas crer como se dependesse 100% de Deus. Essa matemática ela não falha, porque quando você não der conta, quando você já fez de tudo e mesmo assim você não alcançou o resultado, então Deus entra e faz a reviravolta, traz o milagre, traz o ajuste que você precisa para alcançar aquilo que você tanto quer. Tá certo? Aí continua. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar um diagnóstico desafiador, mas saiba que a fé em Deus é um combustível para viver milagres. Quando enfrentamos desafios ou ouvimos que algo é impossível de ser realizado, não tema, pois Deus Pai não pode ser limitado por nossas circunstâncias contrárias. Permita que seu impossível se torne o terreno fértil para viver o milagre. Terreno fértil para viver o milagre. O terreno só pode ser fértil se você crer. E quando você crê, você não fica parado, você tem fé. E quando você crê e não fica parado, você está trabalhando nesse terreno para que esse terreno seja fértil e tudo que se plantar lá venha a ser colhido bons frutos. Entende que terreno fértil é um terreno poderoso para colher milagres. E para você colher esses milagres, você precisa ter essa conexão diária. Você precisa renovar sua mente todos os dias para que você possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim você pode viver algo novo, tá certo? Crer foi a nossa palavra-chave de hoje. Quando o impossível se torna possível, é o tema, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Em Deus, as suas impossibilidades se transformam em milagres. Se você trabalhar no seu terreno para que ele seja fértil e você acreditar, crer, trabalhar, ter fé, buscar, e mesmo assim você não conseguir, aí o impossível, as impossibilidades, as suas impossibilidades se transformam em um milagre, tá certo? Tamo junto então, fiquem com Deus, não esquece, curte, comenta, compartilha, nos segue no canal, não custa nada pra você, tá certo? Bora fazer essa mensagem expandir nessa rede social, tá certo? Tamo junto, até a próxima.